E eu realmente dou graças a Deus, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim e sobre tu, que estás ouvindo agora essa porção da palavra de Deus. E hoje eu gostaria muito mesmo, de meditar com você em um versículo que se encontra no Salmo 103, versículo 4. Sabe, o Salmo 103 é um salmo de louvor à grandeza da graça de Deus. É um convite, sabe, para que nós possamos receber e desfrutar a graça de Deus. É um convite para todos aqueles que já foram alcançados para trazer à memória constantemente a lembrança da grandeza de tudo aquilo que o Senhor é por nós e daquilo também que Ele fez por nós. Sabe, nós temos um grande problema hoje no meio da cristandade, porque hoje nós vivemos dias de um evangelho onde o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso secretário. E tudo o que a gente quer é que Ele nos dê alguma coisa ou que Ele faça alguma coisa. Então, o resumo da grande maioria das mensagens humanistas que se ouve é: Deus vai dar, Deus vai fazer. Misericórdia, misericórdia. Você já imaginou você, homem, entrar num relacionamento com uma mulher e você derretendo de amor por ela e tudo que ela quer saber é sobre o cartão de crédito que você vai dar para ela, sobre a casa que você vai fazer para ela, sobre as coisas que você vai comprar para ela? Você acha que seria gostoso, delicioso, prazeroso um tipo de relacionamento assim? Ou você, mulher, né, que vive sonhando aí com o seu príncipe encantado, com o seu cabeça, vive sonhando com a sua outra metade, com aquele que Deus criou para você ser ajudadora idônea dele, você entrar num relacionamento com uma pessoa que só pensa em tirar coisas de você, só pensa naquilo que você pode dar e naquilo que você pode fazer para ele? Você acha que esse é um relacionamento justo? Agradável? Você acha que esse é amor? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Só existe uma maneira de se retribuir o amor. Sabe qual que é? É amando. Ou seja, quando nós somos amados, nós respondemos em amor. E a melhor maneira de corrermos a carreira cristã é assim. Primeiro, conhecendo o amor de Deus, que excede todo entendimento. Quando eu falo conhecendo, eu estou falando de desfrutar do amor de Deus, de experimentar o amor de Deus na nossa vida, de se abrir a essa relação de amor com o nosso Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, conhecendo esse amor, nós vamos ser plenos de amor. Nós vamos ter condição de amar. E então, em seguida, podemos responder o amor. Como? Amando. Sim, existe um versículo lá na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no último capítulo, onde ele vai concluir basicamente aquela epístola, dizendo assim para a igreja de Corinto: se alguém não ama o Senhor, maldito. Exatamente assim. Se alguém não ama o Senhor, maldito. Que o Senhor nos livre desse sentimento egoísta, onde a gente só quer ser amado e não tem nenhuma disposição para responder o amor. Então, quando nós começamos a experimentar esse amor glorioso de Deus e começamos a responder esse amor, então nosso coração é pleno de alegria, de gozo, de paz. E isso é uma vida cristã em ordem, uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente vive assim. Então, o Salmo 103, ele vai nos trazer algumas verdades ao nosso coração, que nos ajuda a responder o amor. Então, no versículo 2, ele vai falar assim, ó: não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, você precisa uma e outra vez trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Se lembrar do lugar que você foi achado, de como você lá foi lavado, você foi curado, você foi aceito, você foi transformado. Então, quando essas
essas realidades vêm à nossa memória, nós não temos outra coisa a fazer, senão a agradecer. Então, quando o nosso coração se enche de gratidão e louvor, então nós nos prostramos diante do nosso Deus e o adoramos em espírito e em verdade. E não há outra forma de fazer isso. Então, o versículo 3, que é o versículo que eu quero meditar com você hoje, está escrito assim, ó. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. E logo em seguida você encontra uma vírgula, tá? E continua dizendo assim, ó. Que sara todas as tuas enfermidades. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil de compreender. Em cada uma dessas benesses, eu vou colocar o ele, tá? Então, esse versículo mesmo, eu quero ler ele para você assim, ó. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, ponto. Ele é o que sara todas as tuas enfermidades. E assim eu quero citar uma por uma dessas bênçãos e deixar para você meditar no seu devocional, no dia a dia, nesse pouco tempo que nós temos para meditar. E eu quero começar com essa primeira frase, tá? Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é o que sara todas as tuas enfermidades. E eu quero falar isso para você de uma maneira simples e fácil de compreender, tá? Perdão e cura andam juntos, mas o perdão precede a cura. E não o contrário, porque todas as nossas enfermidades são produzidas em razão do pecado. Mas existe doença que a gente nasce com ela. É verdade, eu concordo com você. Mas quando Adão foi criado, ele não tinha nenhuma doença. E todos nós descendemos de Adão. Então na nossa carne, sabe, nós carregamos a herança de Adão, a natureza da terra. E nessa natureza existe o pecado. E por causa do pecado, a morte entrou no homem. Então, antes mesmo de você desfrutar com alegria da cura que o Senhor traz às tuas enfermidades, você precisa primeiro experimentar o perdão das tuas iniquidades. Sabe que houve um dia em que eu fui curado, mas antes de ser curado, eu fui perdoado. E é maravilhoso saber disso, que o perdão cura. E esse é um princípio eterno da palavra de Deus. Perdão e cura andam juntos. Então, antes mesmo, tá, de você pedir para o Senhor curar você, lembra que você também nasceu pecador e que você precisa de perdão. E as Escrituras nos mostram Jesus como aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. Sabe, o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para derramar o sangue puro dele lá sobre a terra, para que todos os moradores da terra pudessem ter os seus pecados perdoados. Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, você precisa começar assim seu relacionamento com Deus, reconhecendo que você é um pecador. E que como pecador você cometeu pecados, iniquidades, você desobedeceu os mandamentos de Deus. E você precisa do perdão para você ter reconciliação e um relacionamento correto com o seu Criador. Então, quando nós vamos ao Pai desesperado por causa da nossa culpa, pedindo perdão a Ele de coração, o que Ele faz? Ele nos revela o seu Filho, Jesus. E é em Jesus que nós encontramos o perdão eterno para todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro. E quando esse perdão entra para dentro de nós, então nós recebemos cura. A cura mais profunda da nossa alma, porque o fardo é tirado, o peso vai embora, a gaiola é aberta e nós somos libertos do nosso pecado para podermos servir a Deus. Isso não é uma bênção? Então hoje eu gostaria que você absorvesse essa verdade, que mais importante do que ser curado do câncer maligno, mais importante do que ser curado do infarto,
mais importante do que ser curado, sabe, daquele pulmão que está destruído pelo cigarro, mais importante do que tudo isso, é o perdão de Deus. Então, se você ainda carrega um monte de culpa no seu coração, quero convidar você a, de uma maneira simples, sabe, uma maneira simples, achar um lugarzinho, se ajoelhar e conversar com Deus, expor diante dele a sua revolta, a sua independência, a sua rebeldia, o seu coração endurecido, e confessar ao Senhor os seus pecados e receber de coração aberto o perdão eterno dele na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E aí começa a sua cura, tá? A cura é o segundo passo. A cura é uma bênção para o nosso corpo, mas o perdão é uma bênção para a nossa alma. E o corpo é só a casa onde a gente mora. A alma é aquilo que nós somos e seremos por toda a eternidade, quer nos céus, quer no inferno. Então, realmente, eu desejo de coração que você receba essa palavra e que você busque colocar em primeiro lugar na sua vida essa coisa tão importante que é receber o perdão dos seus pecados. Amém? Que Deus abençoe você.